casarão foi construído no século XIX, de estilo neocolonial, mas que ao longo do tempo sofreu modificações em relação à sua construção original. É bem ampla e espaçosa, com 2 pavimentos com vista para o maciço de Baturité. O casarão é centenário. No alto pode-se observar uma grande cruz, formada em 2 pavimentos. No primeiro piso, as divisões são bem definidas: salas, quartos, cozinhas e etc. No primeiro piso. Já no segundo, é possível encontrar uma infinidade de portas, janelas, corredores curtos e baixos com pequenas aberturas para a passagem da luz e de ar. Portas e tetos são tão baixos que pessoas só têm acesso se agachando. A residência pertence à família do Sr. Duval, o primeiro dono que era da família tradicional. Depois de sua morte, os seus parentes tomaram de conta. Naquela época, costumava-se enterrar os seus parentes em volta do terreno, em volta da casa. Era o costume de muitas famílias poderosas daquela época criar um cemitério particular próximo de sua própria casa. Alguns relatam que no casarão havia uma senzala nas proximidades, mas não se tem um estudo que se comprove o fato. Muitos associam a possível existência de uma senzala naquele local, devido à proximidade da cidade de Rendição, cidade onde partiu a abolição da escravatura, onde muitos historiadores apontam como sendo, como eu já falei, a primeira cidade do nosso país a alforriar os escravos, ou seja, 4 anos antes da Lei Áurea em 1888. Segundo alguns relatos, o seu último proprietário faleceu no local, e desde então o casarão ficou abandonado por muitos anos. Há relatos de pessoas que testemunharam eventos paranormais na casa. Uma testemunha que não quis se identificar relatou o seguinte fato: numa noite, vi a casa em volta no incêndio que durou toda a noite. De manhã fui até lá para avaliar os estragos e constatei que não havia incêndio algum. Tudo estava como antes. Através desse relato, meus amigos e minhas amigas, é possível perceber que o casarão ganhou no imaginário popular daquelas pessoas como casa mal assombrada. Não tem que esse por lá não passe, e não tem quem que passe por lá e não se indague: olha, a casa mal assombrada. É assim, de história em história, que se forma em torno daquele casarão. A ideia de assombrada e misteriosa, meus amigos. Nessa noite, vamos tremer de medo. Gritos, lamentos, vozes, sussurros, choros de crianças, gargalhadas assustadoras, portas batendo, janelas fecham, luzes se apagam e correntes se arrastam. É o relato daqueles que conseguiram por muito tempo permanecer naquela casa. Há depoimentos de quem morou por lá e diz que os fatos sobrenaturais ocorreram realmente, são verdadeiros e que sempre ocorrem à meia-noite, meio-dia e às 6 horas da tarde. É complicado. Uma escola especial nessa área aí, Escola Portal da Serra de Centro de Educação e Arte e Cultura de Guaiúba, de Fortaleza, nos diz assim, que no primeiro mês foi tranquilo, mas a partir do segundo mês apareceram coisas estranhas, como vozes de homens e mulheres chamando seu nome. Eu respondia, e não aparecia ninguém. A pessoa, que postou isso, disse que não crê na volta de espíritos para a terra dos viventes. Ou seja, na doutrina espírita, nos consta que vi um homem de seus 40 anos por volta das 6 horas da noite. Passou pela casa e sumiu. Para ele, tem algo que os antepassados enterraram nas proximidades da casa, como moedas de ouro e prata, e deve ser por causa disso que surgem essas coisas estranhas. A minha concepção, quando tem essas coisas, enterrado um botija, Eles querem proteger o tesouro. Atualmente, os herdeiros do casarão são os irmãos Valdir Cavalcante e Silva Cavalcante.
o Sr. Valdir não demonstra temor em morar naquela casa e planeja, após o término do inventário do imóvel, pretende restaurar e ficar residindo na mesma. Essa lenda é uma lenda incrível, incrivelmente foda essa lenda. Daqui do Facebook, do YouTube. Em 2013 e 2014, né, que houve aquela duplicação da 060, né, CE, que é a CE do governo do estado do Ceará, teve que fazer um desvio, né, deixando o casarão no meio, entre duas vias, uma via esquerda e uma via direita. Ou seja, a casa, quem passa na estrada vê ela. Não tem como não passar na via e não tombar com a casa. E uns dizem que quem passa lá à noite vê as coisas. E quem passa de dia também vê coisas lá também. Infelizmente, os mistérios dessa casa continuam até hoje. Essa história foi extraída do site, do blog Academia Virtual de História, que diz: Casarão mal assombrado de Água Verde, Guaiúba, Ceará. Academia Virtual de História, by João Arthur. Essa história foi postada por João Arthur. O link desse blog, desse site, eu vou estar deixando na descrição desse vídeo, certo? Vamos lá, vamos assistir essa lenda, certo? Foda demais, né? E aí os mistérios continuam até hoje. Esse é o meu, o seu, o nosso Histórias Paranormais, que são histórias que fazem com que as pessoas não consigam dormir à noite. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima. Fui, é nóis, valeu, beleza, e até o próximo Histórias Paranormais. Obrigado e até a próxima. Valeu!